Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Abuso, a cultura do estupro no Brasil, da Ana Paula Araújo. Ela é uma jornalista bem conhecida no Brasil, que é Ana Paula Araújo. E esse livro foi muito difícil de ler, ele é um livro muito pesado. Às vezes dava vontade até de parar, assim, de ler, porque são histórias, assim, terríveis, que faz te perder esperança. E sim, histórias pesadas. Então até no final do livro a autora fala assim: se você chegou, obrigado por chegar até o fim do livro, se você conseguiu chegar, porque não é uma leitura fácil, e realmente não é uma leitura fácil. Já aviso para vocês que tem que ter estômago. Mas também o abuso e o estupro são assuntos muito necessários de se falar. E ela começa no livro falando sobre como nós mulheres se sentimos no dia a dia, que muitos homens acham que é exagero, mas eles não estão na nossa pele de saber como é ser mulher, como é estar sempre, constantemente tendo de se cuidar para ver se não tem alguém te seguindo, alguém tentando tocar em você. Então, e isso é verdade. Eles não sabem, muitas vezes dizem que é exagero, que a gente vê estuprador em todos os homens, mas tu tem medo de chegar numa parada de ônibus sozinha, tem um homem lá, caminhar na rua, tem a impressão de que alguém tá te seguindo. Eu já tive essa impressão algumas vezes, várias vezes, porque eu já fui seguida. No centro da minha cidade, eu fui seguida umas 2 vezes por estranhos. Eu entrei em lojas e fiquei escondida lá até eu achar que ele já tinha ido embora. E também já aconteceu quando eu era adolescente de ser seguida aqui na rua da minha casa. E essa pessoa chegar perto de mim e passar a mão em mim. E eu, como eu era muito novinha, não tive uma reação assim. A reação minha foi chorar e sair correndo, sabe? Sair correndo e ficar chorando. Mas a gente se sente violada. Que faz uma pessoa pensar que ela pode te seguir, passar a mão em ti. Então, tu fica com uma sensação de se sentindo mal, suja, sabe? Então a gente tem esse medo, assim, por exemplo, um homem tá caminhando de noite, ele vai ter medo de ser assaltado, mas a mulher vai ter medo de ser assaltada e estuprada. Esses dias mesmo uma moto tava me seguindo e eu fiquei assim, quase que paralisada, pensando o que eu vou fazer. Não tem nenhuma casa assim aberta, com a porta aberta próxima para me pedir ajuda. Eu fiquei. Ele acabou indo embora, mas assim é bem aterrorizante essas situações de não saber se estão tentando te tocar, te seguir. E fala aqui que os homens também sofrem estupro, os homens, os meninos e abuso, mas as mulheres é a esmagadora maioria das vítimas. E fala aqui porque que tantos casos de estupro não são denunciados. Principalmente, assim, tem vários motivos, mas assim, para ti ir em frente com a denúncia, tu tem que contar e recontar a história do estupro diversas vezes. Tem que contar no delegado, no hospital, ali, pra juíza. Então, muitas vezes acabam desistindo, porque tem que recontar aquela coisa traumática diversas vezes. E também o livro fala sobre a dificuldade de conseguir um aborto legal. Quem é que não se lembra da história? O livro foi lançado em 2020, mas foi ali em agosto a história da menina, uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e engravidou, e ela tinha direito a um aborto legal. Ela fez o aborto, mas os fanáticos religiosos, crente, católico, foram lá gritar na porta do hospital para tentar impedir o aborto da menina. E daí tu pensa se fosse a filha deles. Eles falam que não fariam, mas eles fariam sim. Se fosse com eles mesmos, com elas mesmas, com essas pessoas, com uma filha, a pessoa próxima, tipo, e eles foram lá gritar, um caso bem revoltante. Então imagina uma criança, eles não queriam que uma menina, uma criança de 10 anos conseguisse realizar o aborto legal, ela realizou, isso foi realizado. E imagina como é para uma mulher adulta a pressão que é de querer que tu assuma aquela gravidez, que tu leve a termo a gestação do filho de um estuprador. E eles falam, é só adotar, só deixar para adoção. Como assim se fosse bem fácil. Eles não, nenhum deles falam em adotar. Mas eles querem que vai para adoção para jogar lá no abrigo, no sistema, e como se fosse todas as crianças dos abrigos fossem adotadas. O que, né, a gente sabe que não é verdade. Muitas crescem, fazem 18 anos,
fazem 18 anos, saem do abrigo, mas nunca são adotadas. Então a vida não é assim um filme, não é fácil assim. Muitas delas não são adotadas, ficam a vida inteira no sistema. Então, e fala que das dificuldades de conseguir um aborto legal, porque muitos juízes e médicos às vezes vão pela crença religiosa e acabam atrasando, fazendo tudo para dificultar. Como no caso da menina de 10 anos que teve que ir para outra cidade. Então, fala aqui do caso, um caso assim que eu achei bem revoltante, que é de uma moça que ela foi estuprada, roubada, também assaltada, estuprada, e ela tinha um namorado na época e ela ficou grávida e ela não sabia se ela estava grávida do estuprador ou do namorado. Mas eles não poderiam fazer nenhum tipo de exame, mas dela ganhou o direito de fazer o aborto legal. Porque era bem provável que ela tivesse grávida do estuprador. E a juíza inventou uma história mirabolante na cabeça dela de que a menina queria acusar de estupro o ladrão para conseguir um aborto. Daí o estuprador foi preso só por roubo e não por estupro. Quer dizer, na cabeça dela, a moça foi estuprada e assaltada e resolveu fazer sexo com o assaltante dela. Vê se faz sentido isso. Como que ela pensou nisso? Tipo, eu fui assaltada e mesmo assim eu resolvi transar com o assaltante. Ela botou isso e ele foi solto e logo depois ele foi preso por outro estupro. E daí a Ana Paula Araújo, ela foi atrás da juíza para conversar com a juíza sobre esse veredito dela. Ela vai atrás das vítimas dos estupradores, que é a parte bem complicada de ler, e também das pessoas encarregadas assim de direito, advogados, juízes. No final, depois ele foi preso, né, por estupro e foi reconhecido que a moça foi estuprada por ele, que não foi consensual, porque ele dizia que ele roubou o celular dela e ela quis fazer sexo com ele, e a juíza acreditou nisso. Eu não acho que ela acreditou, acho que ela queria de alguma maneira não sei o que é isso de algumas mulheres de querer punir as outras mulheres pelo abuso. Então ele foi preso de novo, ela conseguiu o aborto legal, ela tá seguindo a vida dela. É um trauma terrível, mas é sempre muito dificultado, né, pelo judiciário. Então, também fala aqui de diversas esferas assim, a respeito de estupro e abuso. O exemplo fala de estupro no casamento, de que muitos maridos acham que como eles são casados com a mulher, eles têm direito de fazer sexo com a mulher, forçar sexo a hora que eles querem, porque eles são maridos e principalmente pessoas bem mais velhas não sabem que é estupro forçar a mulher a fazer sexo se ela não quer. Fala também de assuntos assim bastante tristes, por exemplo, das balsas, dos carregamentos que trazem carregamentos para Manaus e Amazonas, e meninas se prostituem, que são exploradas sexualmente por essas pessoas das balsas. Eles se prostituem por óleo, por bolachas, por comida geral, e isso é muito triste, muito pesado. E muitas vezes os pais incentivam. Também fala assim os casos mais terríveis para mim são assim aqueles, claro que de mulheres também é terrível, estupro de mulheres adultas, mas assim estupro de crianças é assim de perder a fé na humanidade, sabe, é de querer largar o livro, sabe. Tem que ser forte para ir até o fim. E também fala de os casos terríveis para mim é daqueles que a mãe é conivente, que a mãe sabe que a filha está sendo estuprada, abusada e continua com o marido, não denuncia, diz que não acredita, sabe? Esses casos são terríveis, porque a criança, a mulher não tem, a filha não tem nenhum suporte. Se o pai abusa, o padrasto abusa e ninguém e a mãe é conivente, isso eu acho terrível, dá uma raiva muito grande. E também fala sobre o caso de pais, esse muito revoltante, pais que estupram das próprias filhas. Isso é terrível, sabe? Isso é de chorar, assim, tipo, de também perder a fé nesse mundo.
E também fala diversos assuntos, assim, por exemplo, ela entrevista os estupradores também, que essa parte é horrível de ler, porque ela mesma, Ana Paula, fala que fica com muita raiva, porque ela fica com vontade de bater na pessoa quando ela vai entrevistar estuprador, aquele cínico, aqueles que negam até o fim, que até hoje negam. E tem um que chegou assim, que dá uma raiva, que ela chegou assim abraçada numa Bíblia depois de ter estuprado uma criança e a criança morreu. Então, quer dizer, ele entrou lá, já virou crente, né? E acha que já tá tudo perdoado, tá tudo certo. Então, dá uma raiva mesmo, as pessoas depois querem se esconder atrás de religião depois de fazer uma coisa terrível dessas. E ainda tem aqueles nojentos que. Ai, que gente, mas que esses asquerosos, esses estupradores que falam que uma criança se insinuou pra eles. Por favor, olha. É, me faltam palavras para dizer o que eu sinto. Fala também do estupro em universidades, em questão de universidades que têm repúblicas, também do ônibus, que chama de importunação sexual no ônibus. A gente sempre tem medo, eu sempre tenho medo de ônibus, eu não sinto, às vezes, do lado de algum homem assim, às vezes tu fica assim pensando, né, será que ele não pode querer passar a mão em mim? As pessoas acham que é exagero, mas quantas vezes isso já aconteceu na minha cidade de importunação sexual? E então, e lembra daquele caso daquele homem, não sei que chamar de homem, aquilo que ejaculou na roupa de uma mulher, acho que no pescoço de uma mulher. O juiz soltou ele porque não foi nada de grave, né? Porque não foi nele, né? Não foi na cara dele. E depois ele pegou e fez a mesma coisa quando foi solto. Acho que agora aquela criatura tá presa ainda, eu espero, né? E também fala dessa questão dos casos de abusos e estupros de religiosos, de pessoas que usam a religião para estuprar. Por exemplo, no exemplo aqui que tem no livro de católicos, evangélicos, espíritas, o João de Deus, que estupra as mulheres e diz que é um trabalho de limpeza religiosa. Daqui tem pastores, padres também, pedófilos. Então tem vários casos aqui de pessoas que usam a religião para os seus abusos. E o livro, não quero deixar muito longo essa resenha, então mais pro final, fala também dos casos de abuso na Rede Globo, por exemplo, do José Maier, que ele abusou uma moça que acho que é figurinista. Fala aqui também que daí as mulheres se reuniram falando como mexeu com uma, mexeu com todas. Que tem nos Estados Unidos o Me Too, né? Que é as mulheres que foram abusadas, começou com a acusação do Harvey Weinstein. Se ele fala assim essencialmente do Brasil, mas dá uma pincelada em algumas coisas assim do mundo, assim ao redor do mundo. E também fala do caso Marcela Diné, esse ano que era o ano passado, que eu tô ainda acostumada em 2020, Marcela Diné deu uma entrevista em que ele falou que ele foi abusado quando ele era criança. E a Ana Paula foi conversar com ele, porque eu me lembro que na época, o fato dele ter falado que ele foi abusado, teve muita gente dando risada, caçoando. Então eu fiquei chocada porque por conta dele, ele critica bastante esse governo porcaria aí que nós temos do presidente. Então as pessoas pegaram e pensaram, começaram a criticar ele, caçoar dele por causa disso, mas só que as coisas têm um limite. Tu tá rindo dele quando ele foi uma criança que foi abusado. E é a mesma coisa aquela vez que o neto do Lula morreu e as pessoas davam risada só porque pra ser assim, que são anti-PT. Então, neto vai rir de uma criança que foi abusada, estuprada e de uma criança que morreu só porque tu não concorda com a visão política dela ou da família dela. Então, a Marcela Diné ficou também muito chocado com a repercussão, mas ele disse que teve mais gente do lado dele apoiando ele do que os haters. Eu vou finalizar agora, que fala assim, ó, que a gente tem que reeducar, tem que ter a reeducação da sociedade dos homens precisa começar na escola. Daí fala aqui de um evento numa escola, de um projeto que deu errado, porque a professora mandou os alunos escrever nos cartazes
sobre estupro, e os meninos, muitos deles escreveram que era culpa da roupa, que se a pessoa não tivesse com roupa tal seria estuprada. Isso é muito desanimador, porque eu sou professora e nosso papel não é só educar, né? Não é só ensinar o conteúdo, é educar para além disso, para a cidadania. Então isso deixa a gente muito desanimada até do nosso ofício, porque eu ponho minhas fichas na educação, de que a educação é a melhor maneira de formar novos homens conscientes. Eu acho que não é só os professores, é os pais. Eu acho que os pais têm que falar para os filhos, homens, meninos, desde cedo, que não pode assediar uma mulher, que tu não pode forçar sexo com uma mulher. Então, eu acho que começa por aí. Eu não sei se os pais têm essa conversa com os filhos, mas começa por aí, por ensinar os meninos que não é porque a mulher tá com uma roupa curta, vai com short num dia que tá quente, que ele pode passar a mão e desrespeitar ela. Tem que educar os meninos a respeitar as mulheres e não educar as meninas a se proteger dos abusos e do estupro. Vamos. Tem que usar roupa assim, né? Tipo, tem que. Eu sou uma pessoa que em festas eu gosto de usar roupas bem ousadas. Eu não vou deixar de usar roupas ousadas porque dizem, cuidado, é perigoso, né? Estupro. Tipo, eu acho que tem que ter uma reeducação da sociedade para que esses meninos sejam futuros homens diferentes de muitos que a gente vê por aí. Que eles vejam que a roupa não é culpa da roupa, não importa a roupa que eu tô, a culpa é do estuprador. Eu tá com uma roupa decotada, com uma saia curta, não quer dizer que dá o direito da pessoa me tocar. É a mesma coisa assim, eu tenho um celular muito, tu tem um celular muito bonito, alguém pega e passa a mão no teu celular, pega o teu celular sem tua permissão, só porque o celular é bonito. Tu acha isso certo? É a mesma coisa com a mulher, só porque ela tá com uma roupa curta, só acha que tem o direito de passar a mão nela. Então tem que reeducar a sociedade para entender que a mulher pode usar, ir e vir onde ela quiser, sem ser importunada. Não tem esse negócio de dizer que homem é assim mesmo, que homem é garanhão, assedia mesmo. Não, nada disso. Então eu espero que eu consiga fazer meu papel também, conseguir alertar para essas coisas também, porque dá um desânimo. É um livro bem difícil. Vou terminar por aqui, só vou mostrar aqui que eu tô lendo. Eu tô lendo Seja Homem, a Masculinidade Desmascarada, do J.J. Bola. A coincidência, a gente tá falando sobre educar os homens, e aqui ele fala diversos assuntos sobre assim, o que se espera de um homem, que fala exatamente isso, que homem é assim, que homem assedia, coisas assim, e questões de saúde do homem. Então é um livro bem bom. Obrigado, então. Fica a cargo de vocês. Se vocês quiserem ler um livro, ele não é um livro Abuso à Cultura do Estupro. Não é um livro fácil. Obrigada.